Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Que maravilha estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Nosso Deus é bom, amém? Oh, como é bom, Pai, estar contigo. Tu és a nossa segurança, Pai. Tu és a nossa fortaleza. Oh, Senhor, nessa noite nós estamos aqui para exaltar o Teu nome, para colocar os nossos corações diante de Ti, para aprender de Ti. E nós queremos, Pai, com o mais profundo amor, Pai, Te exaltar e Te louvar, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Nós não temos por que temer. O Senhor é a fortaleza da nossa vida, então nós não iremos estremecer. Quando os maus vierem para nos destruir, quando os nossos inimigos e adversários nos atacarem, eles vão tropeçar e cair. Mesmo que nos sintamos cercados, o nosso coração não terá medo. Mesmo que invistam contra nós, nós iremos permanecer confiantes. A única coisa, Pai, que nós te pedimos, o maior desejo do nosso coração é habitar no Santíssimo Lugar todos os dias da nossa vida e contemplar a Tua beleza e meditar no Teu santo templo e abrigar-nos em Ti nos tempos de aflição e no Teu santuário nos esconder, porque o Senhor é segurança para nós, o Senhor é uma rocha alta. Nós estamos seguros em Ti. Nós manteremos a cabeça erguida, olhando para Ti, muito acima dos nossos inimigos. Nós somos o Teu santuário e nós também somos o sacrifício. E com brados de alegria nós cantaremos e louvaremos o Senhor com música, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor tem compaixão de nós e o Senhor sempre nos responde. O nosso coração ouve a Tua voz dizer: venha, desfrute da minha presença. E o nosso coração responde: sim, Senhor, nós iremos. Diga: sim, Senhor, nós iremos. Porque o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor não nos deixa, ainda que nossos pais nos abandonem, o Senhor nos acolhe, e o Senhor nos ensina a viver, o Senhor nos guia pelo caminho certo. Não importa se o inimigo está à nossa espera, o Senhor não permite que nós caiamos nas mãos deles. O Senhor não permite que as suas acusações prosperem contra nós, ainda que eles respirem ameaça e violência. Ainda assim, nós confiamos no Senhor e nós veremos a bondade do Senhor enquanto nós vivermos. Espere pelo Senhor, querido. Seja valente e corajoso. E espere pelo Senhor, porque Ele não te decepciona. E em breve, nós o veremos sobre as nuvens. E nós iremos ao seu encontro nos ares. Aleluia! Nós ansiamos por esse dia. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Já refúgio é glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos
sua vida, já se mostram cada vez. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ficou entronizado, as nações a te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E em paz e santidade toda a terra regerá. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Ele é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, te tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba muralhas, das velhas faz mães e filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo, Deus já tem as águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, viva para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Reina para sempre. Ele reina e você reina juntamente com Ele sobre todas as circunstâncias, sobre qualquer adversidade. Nós reinamos juntamente com Ele. Ele é grande, Ele é poderoso e nós estamos juntamente com Ele. Não há o que temer. Então, quando você cantar essa canção, exaltando o seu Deus, você vai cantar com toda a gratidão, reconhecendo quem Ele é e expulsando qualquer medo, qualquer aflição, qualquer angústia. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Grande é o Senhor em quem nós vemos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, porque ele é merecedor de toda honra e glória. Nós queremos te agradecer, Pai, te engrandecer, o teu nome engrandecer e te agradecer, ó Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, és bendito, exaltado, entronizado em meio aos louvores. Tu és grande, és bendito, exaltado, entronizado em nossas vidas. Para nós não há outro além de ti. Você sabia que é possível ganhar dinheiro respondendo não há pesquisas alguém online? mais Apresentamos vocêopina.com.br, a única comunidade... Oh, Senhor, como Tu és precioso para nós. Como Tu és precioso para nós. Oh, Senhor, nós Te amamos. Oh, Senhor, nós Te amamos. Oh, Senhor, quão preciosa é a Tua presença. Quão preciosa é a Tua presença. Oh, riva la maná. Oh, Senhor, o nosso coração transborda de gratidão por tudo que tens feito por nós, por tão grande graça que nos alcançou. O nosso coração exala gratidão. Oh, Senhor, quão maravilhoso, Pai, é o Teu amor. Quão preciosa é a Tua presença para nós. Obrigada, Senhor, por essa unção. Por essa unção que despedaça jugo. Por essa unção que nos guia a toda a verdade. Por essa unção que nos traz clareza e entendimento sobre quem Tu és. Por essa unção nos conduzindo à Tua perfeita vontade para a nossa vida. Obrigada, Pai, pela Tua revelação, por entendimento iluminado, Pai, e pelo despertar dos filhos de Deus, se levantando nesses últimos dias com poder, com graça e amor, para alcançar, Pai, cada pessoa que o Senhor colocar em nosso caminho. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, querido. Oh, amado, eu sei que dentro de cada coração há uma nova canção.
Porque Ele colocou uma nova canção em nossos lábios. Quando a gente canta, minha boca se encheu de riso e meus lábios de gritos de júbilo. Querido, isso é tão precioso. Porque Ele colocou, sim, essa canção em nossos lábios. Se nós deixarmos o nosso espírito ser influenciado pelo Espírito de Deus, a gente vai aproveitar esses momentos e a gente vai salmodiar ao Senhor, inspirado pelo Espírito. A gente não precisa que homens nos conduzam, porque o próprio Espírito vai nos conduzir nesse louvor ao Senhor, em que a gente só contempla Ele. E às vezes a gente fica só uma frase, às vezes é só uma palavra. E às vezes você não entende porque aquele irmão está só falando aleluia, aleluia. O outro fala só glória, glória. O outro só fala santo, santo, santo. E isso compõe um coral, queridos, em que a gente está ali derramando perante Ele as nossas vidas. E a gente não encontra palavras para expressar na língua portuguesa, mas o nosso Espírito está se derramando diante dEle. E a gente fala santo. E a gente olha para Ele e fala santo. E a gente olha e fala santo. Por quê, querido? Essa palavra traduz quem Ele é. A gente pode não entender a totalidade disso. Mas se os seres celestiais estão falando santo e eles estão contemplando a Ele, eles sabem o que estão dizendo, não é verdade? Então a gente não erra em acompanhá-los. E aí, quando a gente começa a falar isso, vai fluir coisas novas, palavras novas. Há um salmista dentro de você. Há um salmista dentro de você. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, hoje é um dia de discipulado, né? A gente vai estudar hoje comunhão com Deus e a igreja. É uma matéria muito preciosa. Eu particularmente gosto muito dessa questão da comunhão. Para mim é muito importante. É muito importante. E o Senhor também gosta da comunhão. Porque, como eu gosto de citar o Salmo 133, né? Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. O Senhor se agrada, é agradável para Ele. Ele fica feliz com a nossa unidade. E Ele diz o quê? Que quando estivermos unidos num só propósito, tudo aquilo que nós dissermos vai acontecer. É poderoso demais, queridos. Então, não despreze a unção coletiva, não despreze o poder da comunhão. Porque Deus, Ele se derrama de uma forma muito mais forte quando a gente está no mesmo propósito, certo? E o discipulado é para quê? Para unificar a nossa visão, porque isso agrada o coração de Deus. E nessa noite você pode vir aqui ofertar ao Senhor, amém? Nesse espírito de alegria, né? De gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. E Ele continua a fazer. E você pode ofertar ao Senhor. Aleluia, Pai. Obrigada, Deus, pelas Tuas bênçãos sem fim na nossa vida. Obrigada, Pai, por cada irmão, Senhor, que está aqui nessa noite, que é um semeador, Pai. E o Senhor sempre provê a semente para o que semeia. E o Senhor também dá pão como alimento. Obrigada porque nada vai faltar. Nada vai faltar. O Senhor vai, Senhor, o Senhor é um Deus de abundância. E eles vão experimentar da abundância do Senhor em suas vidas. Oh, Senhor, Satanás já perdeu. Obrigada, Pai, porque o inimigo já perdeu. E ele não tem poder de tocar nas finanças dos teus filhos. Obrigada, porque os teus filhos são guardados por ti. Satanás não tem poder de tocar nas finanças dos teus filhos, nem na sua casa, nem na sua saúde, nem de desestabilizar a sua vida, porque eles estão firmados em ti. Obrigada, Pai. Porque nós cremos e nós já temos a vitória, porque nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Amados, quinta-feira agora nós temos as quintas de oração. Vem orar com a gente, é só 1 hora de oração. Amém? E está sendo poderoso. Deus tem tratado coisas com a gente. Nós temos orado para que Deus fortaleça a liderança que nós temos, dando mais estratégias, né?
para que a nossa liderança seja cada vez mais posicionada na visão de Deus, que Deus tem dado para nós. E temos orado para Deus também levantar pessoas que vai ser dentre vocês, para se posicionarem como líderes nesse lugar. Porque, queridos, você pode achar que olhando para você não vê habilidade alguma, mas Deus te deu habilidade. Deus te deu talentos. Deus te deu dons. Amém? Nós estamos orando pela sua vida, para que você cumpra o chamado de Deus para você. Amém? Estamos orando para a cidade de Pacatuba, porque nós cremos que nós iremos alcançar essa cidade para o Senhor. Nós iremos impactar vidas nesse lugar. E Deus já está nos dando visões estratégicas de evangelismo, que a gente vai compartilhar com vocês em breve. Então, venha orar conosco, para que a gente possa, quando a gente sair nessas ruas, as vidas elas vão se render ao Senhor. Cadeias vão ser quebradas. Amém, queridos? Porque a palavra, ela tem poder. A oração tem poder. Sabe por que Satanás investe contra a oração, querido? Porque ele sabe que ela funciona. Agora, a gente tem que acreditar que ela funciona também e começar a orar mais. Porque a oração funciona. Creia no poder da oração. E sábado, a gente vai estar aqui, as mulheres, com o tempo à mesa. Vai ser um momento precioso. Então, você, mulher, venha, traga mais uma convidada. É aberto para as pessoas que não são do Verbo da Vida também, tá? Para estar aqui no momento de comunhão. Pode trazer sua criança, que vai ter lá uma pessoa para cuidar da sua criança. Amém? Graças a Deus que os homens dessa igreja estão se disponibilizando para servir, enquanto as mulheres estão no tempo à mesa, né? Homens qualificados, cheios da palavra e da unção, que vão estar lá também cuidando das nossas crianças enquanto nós estamos aqui. Amém? Não tenham medo, eles são hábeis, tá bom? Eles são hábeis, tenha medo não. Glória a Deus. Queridos, e agora eu vou chamar o irmão Glaudemir, que ele vai trazer para a gente a palavra nessa noite. Então, abra o seu coração, porque Deus vai falar com você, vai falar comigo também. Amém? Graça e paz, amados. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de alegria, mais uma noite de comunhão, né? Como diz a matéria, né? Aqui era um dos papelzinhos que eu recebi no tempo que eu estava fazendo, em 2021. 2021 eu fiz esse discipulado e hoje estou dando discipulado. É isso, irmãos, é isso que é para você crescer mesmo, para você se envolver, para você estar em comunhão com essa igreja, para você entender realmente o plano e o propósito de Deus, para que você possa avançar no Senhor. Não é para você ficar paralisado, não. Você tem que avançar. Um dia nós temos que se levantar nessa cadeira aí, se chacoalhar. Ei, pastor, eis-me aqui. O que é que você está precisando? Temos que avançar, irmãos. E a matéria, como a irmã disse, comunhão com Deus e com a igreja. Tem um material complementar. Quem tem sua portilhazinha no celular, tem na matéria também do Rema. É o que vai englobar essa matéria, né? Que vai falar sobre a oração que prevalece, que tem na matéria o Rema, que está fazendo o Rema, acho que o irmão já deve ter feito, né? Já fizeram já a oração que prevalece? Ainda não, né? É algo grandioso, irmãos. Oração que prevalece, né? É muito, muito lindo, irmãos, esse estudo. Tem vida de louvor também, que está também, também nesse discipulado, que também foi uma das matérias grandiosas, aliança de sangue e Atos. Irmãos, que a gente possa cada vez crescer e avançar e buscar. E buscar também entendimento da palavra, buscar estudar, buscar com os irmãos que ainda não conhecem o Rema. Pergunte a eles como é que é algo muito lindo, irmãos. E quando começava até o fim, seja que nem eu, seja 100%. Eu não faltei nenhum dia. Aconteceu vários obstáculos, várias coisas no meio do caminho, carro quebrou, mas no outro dia já estava pronto. Outros dias quebrou de novo, mas Deus sempre dando a providência.
Também tem uns livros que também você pode ler, né? Perante esse discipulado. A mesa que fala, a oração que prevalece para a paz, entre outros de oração, o homem em três dimensões e Zoe, a vida de Deus. Muito importante, irmãos. Isso serve tudo para o nosso crescimento, para o avanço. Deus sempre nos dando estratégias para que a gente possa vencer todas as artimanhas do inimigo. O inimigo todos os dias quer o quê? Quer nos fazer desistir, olhar para trás e dizer não. Mas, como eu sempre digo, a gente não é aqueles que regridem, mas aqueles que avançam. Você nasceu para vencer, né? E logo na entrada, né, da portilha diz assim: quando Deus enviou Jesus para padecer por toda a humanidade, Deus estava criando uma família. Por isso devemos aprender a ter comunhão uns com os outros, né? Irmãos, é muito importante, né, que todo evento, todo movimento que tiver na igreja, você esteja participando, que você esteja incluído, que você esteja englobado nesse corpo, porque é algo grandioso, irmãos, a gente dividir as bondades do Senhor em nossas vidas, os feitos do Senhor, as maravilhas que Ele tem proporcionado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E isso nós temos que alimentar uns aos outros para fortalecer mesmo. E a gente tem que ter essa alegria, não é andar com tristeza. Vai ter dias que a gente vai estar meio abalado, vai. Mas como a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Tem dois tópicos que abrange logo no início aqui dessa portilha, que é em Efésios 2, 18 ao 19, que diz assim: porque ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito, assim já não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois família de Deus. Irmãos, antes, a gente não tinha esse entendimento. A gente nem sabia, como as ondas do mar, como a palavra diz, não sabe nem para onde vai. Mas hoje nós sabemos o plano e o propósito do Senhor em nossas vidas. Nós sabemos a nossa identidade não é terrena. E a nossa morada é com o Senhor. Porque Deus quer fazer algo grandioso sobre a minha e a tua vida. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que ter essa intimidade. Ele quer essa intimidade. Ele quer que a gente esteja fortalecido nele. Para que nenhuma seta do inimigo possa te atingir. Para que você não possa desfalecer. Por isso que ele diz: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês só. Enviarei o Espírito Consolador, que esteja com vocês até a consumação do século. Ou seja, o Espírito Santo estará sempre com você, cuidando da sua vida, do seu coração, e que você possa avançar no propósito. E o outro versículo é em Atos 2, 42 ao 44, que diz assim: e perseveravam da doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Irmãos, quando eles começaram a entender qual era o plano do Senhor Jesus sobre a vida deles, eles não queriam outra coisa. Se você vê logo no início lá dos primeiros capítulos, né? Após a convenção de muitas pessoas ali, naquele momento, eles sempre estavam todos os dias, nas casas, juntos, em comunhão, adorando ao Senhor, entoando louvores. E no finalzinho, tinha sempre o quê? Aquela comidinha, para a gente conversar, se alimentar, se alegrar no Senhor. E agradecer por tudo que Ele tem feito, né, irmãos? E a gente precisa cada vez mais estar fortalecido e fortalecendo uns aos outros. Como diz lá em Eclesiastes 9, aliás, Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Diz assim, ó: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho.
Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá a quem te levante. É importante, irmãos, que você esteja essa pessoa do seu lado, para te ajudar, para te fortalecer. Uma coisa eu digo para você: não ande só. Não ande só. Procure uma pessoa que possa lhe inspirar. Procure um irmão que possa te deixar mais próximo de Deus. Porque a gente sabe, irmãos, que a gente passa mais tempo nesse mundo de guerra, nesse mundo de caos, do que dentro da igreja, do que fazendo outras coisas da parte de Deus. Mas eu passo o dia todo no trabalho, agora estou à noite, né? E você sabe que na empresa a gente de todas as formas, de todas as maneiras. Você olhando assim, fisicamente olhando, você percebe que tem mais gente do mundo do que gente que está buscando mal o Senhor. Até tem pessoas que já aceitaram Jesus e hoje estão desviadas. E é onde a gente tem que tomar o nosso cuidado. Nós temos que buscar essas pessoas e trazê-las para perto de nós, para ensinar, para falar dos feitos do Senhor e mostrar como Ele é bom. E o propósito dele é grandioso na vida daqueles que o buscam. E a gente não pode esquecer, irmãos, que Deus é fiel. Ele é importante para a tua vida, para a nossa vida, para os nossos sonhos e para os nossos projetos, para que tudo vá certo e flua bem. E nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos dessa presença do Senhor, para que o inimigo não possa tomar posse daquilo que Deus já te deu por direito. Amém? E aqui numa parte tem dizendo assim: nosso Deus deseja relacionar com os seus filhos. Ele não é indiferente ao clamor humano. Ao contrário, tem imenso amor por nós. Irmãos, ainda que nós falhemos, ainda que a gente não ande 100% do jeito que é para andar, Ele nunca vai nos abandonar. Mas o certo é a gente procurar a cada dia melhorar e ter essa comunhão com Ele. Quanto mais a gente está em oração, quanto mais a gente está nesse propósito, em buscar o Senhor, as coisas fluem melhor. As coisas se encaixam melhor. As coisas vão fluindo em nossas vidas de uma forma tão grandiosa que você diz: meu Deus do céu, quando eu era do mundo, era tudo torto, era tudo bagunçado, mas a partir do momento que você entra em comunhão com o Senhor, as coisas começam a fluir, irmãos, da tal maneira que você só vai dar glória, só agradecer ao Senhor pelos seus feitos. Porque um dia nós estávamos no pecado, e nós fomos resgatados por Ele, por amor dEle, através do Filho dEle, e hoje estamos aqui. Lá em Salmos 34:15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos a seu clamor. Irmãos, está se sentindo só? Clame ao Senhor. Está deprimido? Clame ao Senhor. Está faltando algo a se posicionar na sua vida? Clame ao Senhor. E a gente vai ver também aqui em Salmos 40, versículo 1, que diz assim: esperai com paciência no Senhor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, do arco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha firme, e os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. E muitos ouvirão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Espere nele, confie nele. Ele está fazendo uma obra perfeita, irmãos, na nossa vida, que não tem nada que ele faça que seja imperfeito. Como eu sempre digo, você nasceu para vencer. Você não nasceu para viver num lamaçal de pecado. Aqui Davi estava sofrendo, irmãos, por graves consequências que ele já tinha
ocasionado até que eu ministrei no domingo agora. Mas se arrependeu, buscou ao Senhor, e o Senhor tira, irmãos, a gente do pior buraco que a gente possa estar, para resgatar a nossa vida e estar junto com Ele, em comunhão com Ele. É muito importante, irmãos. Em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, nós temos que crer fielmente que Ele existe. A gente tem que crer que realmente Ele é capaz de resolver todos os nossos dilemas. Ainda que as outras pessoas dizem, não tem como, tem sim. Tudo pode ser impossível para um homem comum, mas nada é impossível para o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, irmãos. O nosso Deus é fiel. E Ele quer fazer grandes coisas sobre a minha vida e a tua vida. Mas para que isso possa acontecer, precisamos estar em comunhão com Ele. Como assim, irmão? Ore, busque, porque o véu foi rasgado. Hoje nós temos um acesso livre ao nosso Senhor. Hoje nós podemos conversar praticamente a Ele tete a tete. Senhor, busca a presença dEle e você vai sentir, irmão. Faz tanto tempo que eu oro, irmãos, eu não sinto, irmão, aquela presença. Irmãos, se santifique, busque verdadeiramente, que você vai sentir uma presença tão grande, irmãos, que você vai começar a chorar, você vai começar a ver uma glória divina sobre a sua vida. Já aconteceu várias vezes comigo e eu creio que aconteceu com vocês. Porque não existe, após a convenção, a gente não sentir essa intimidade com o Senhor. E se ela está ficando distante cada vez mais, é porque tem algo de errado. E o Senhor quer que você volte a estar em comunhão com Ele. Amém? Como diz aqui, há poucas coisas são mais importantes na vida cristã do que a oração. A oração e ter comunhão com Deus é estar ligado com Ele, nos céus e na terra. Irmãos, toda vez, irmãos, que a gente está em oração, buscando ao Senhor, você está conectado com Ele. Mesmo que você não escute, mas Ele está escutando. Mesmo que você não escute a voz, não veja nada, mas Ele está ali, atento a cada palavra, a cada clamor, a cada intercessão que você está fazendo, a cada petição. Porque Deus é fiel, irmãos. Como diz lá em Mateus 7:7. Mateus 7:7 diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Irmãos, não tem como, irmãos, você estar conectado com o Senhor e o Senhor não ouvir a tua voz. Não tem como você estar ali todos os dias buscando a presença dEle e Ele não possa fazer uma intervenção divina para contigo, para a tua vida, para o teu coração. E como diz aqui em Filipenses 4:6, não andeis ansioso com coisa alguma. Em todo tempo, porém, sejais conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica e ação de graças. Irmãos, uma ação grandiosa de Deus vai acontecer na tua vida. Busque Ele, tenha essa comunhão com Ele. Um dia Adão tinha essa comunhão com o Senhor. Todos os dias o Senhor estava com Adão. Mas o que foi que aconteceu, irmão, que separou ele de Deus? O pecado. É o pecado que faz essa separação. Deus, quando buscou Adão no jardim do Éden, depois que ele comeu o fruto, a gente vê o que Adão que se escondeu do Senhor. Não foi Deus que se escondeu de Adão. Muitas das vezes o pecado nos faz a gente ficar distante do Senhor, envergonhados. Nós muitas das vezes nos sentimos humilhados, nos sentimos indignos. Mas o Senhor nos fez digno através do nosso Senhor Jesus Cristo.
quando ele pegou, se propôs a morrer na cruz do Calvário, dando todo o seu sangue, toda a sua vida por nós. E hoje nós temos o livre acesso ao céu. E o nosso lugar é lá, irmãos. Por isso que ele diz: não se turbe o teu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, senão assim não teria dito: vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha, né, irmãos? O Senhor está preparando tudo para a gente, irmãos. Lá em João 16, 23 ao 24, diz assim: naquele dia, nada me pergunteis. Em verdade vos digo, se perdisse alguma coisa ao meu Pai, e ele vos lá a considerar, em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha aí, irmãos. Até então, os discípulos não tinham pedido nada no nome do Senhor Jesus. E eles nos incentivam: peça, eu quero ver os meus feitos na tua vida, para que a minha alegria se complete na tua vida, no teu coração, no teu ministério. Ele quer, irmãos, essa intimidade, ele quer essa conexão, ele quer, irmãos. Porque muitas das vezes é a gente que quebra essas coisas. É muitas das vezes a gente que se separa, que foge, que busca outros caminhos. Mas o Senhor quer o quê? Quer essa conexão. E uma das orações que tem, que é muito importante, é a oração de intercessão. Que é o quê? Que é uma oração que a gente intercede um pelos outros. A gente precisa, irmãos, todos os dias, orar pelo seu próximo, orar pelo seu irmão, orar pela sua família, que talvez esteja afastado, talvez esteja buscando outros caminhos, para que haja uma intervenção divina e eles retornem ao braço do Pai novamente. Também tem o quê? A oração de ação de graças, que é o reconhecimento da atuação de Deus em nossas vidas. É muito importante, irmãos. É de agradecimento. Você tem sido grato ao Senhor de todo o coração? Porque tem gente, irmãos, que infelizmente está na igreja, mas ainda vive murmurando, vive reclamando. Ah, Senhor, eu não estou gostando disso. Ah, eu não gostei desse emprego. Ah, eu não gostei desse curso que eu ganhei. Ah, eu não gostei porque eu não estou conseguindo. Irmãos, a murmuração também é uma blindagem das bênçãos do Senhor, para que elas não venham ao seu favor. Pare de reclamar. Agradeça ao Deus, nosso Deus, todos os dias. Agradeça no pouco e na abundância. Agradeça a Ele, porque Ele nunca vai deixar faltar nada para a gente, irmãos. Ele diz lá em Mateus: olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Eles não plantam nem semeiam, e o Senhor não deixa faltar nada para elas. Vocês são muito mais importantes do que elas. Colocai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Aquele que promete que é o quê? Comida, bebida e vestes. O Senhor nada vai deixar faltar para você. Ele é o Deus de amor, irmãos. Você, irmão, será que ia ser indiferente com os seus filhos? Você não ama o seu filho? Você não quer dar o melhor para o seu filho? Assim também é o nosso Pai. Ele quer dar o melhor para a gente, irmãos. O melhor para a gente, para todos nós. Que diz assim em Efésios 6,18: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança, súplica aos santos. Glória a Deus. E é assim, irmãos, que devemos continuar. Cada vez mais, orando, perseverando, e a gente vai ver o quê? As coisas acontecer. As coisas vão fluir a seu favor. Mas tem que ser o quê? Constantes. Precisamos entender que somos, em primeiro lugar, e então entenderemos como nos relacionamos plenamente com Deus. Ou seja, nós temos que nos entender
o que somos em Cristo Jesus. Precisamos compreender o que a gente é nele, para a gente ver, irmãos, e contemplar, e ter um relacionamento com o nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o tempo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele grande dia, irmãos, que estaremos com o Senhor, se Ele não voltar antes, a gente tem que estar irrepreensível, a gente tem que estar ligado naquilo que Ele tem nos ensinado, naquilo que Ele tem nos capacitado, naquilo que Ele tem nos direcionado, para a gente ser irrepreensível, irmãos, mediante, tanto na comunhão com Ele, como na comunhão com a sociedade. Quando a gente anda de qualquer forma, de qualquer maneira, nessa nação, irmãos, do jeito que ela está, as pessoas vão querer te apontar, elas vão querer te condenar. Por isso que a gente sempre tem que andar com o coração fortalecido no Senhor, para que essas obras do inimigo não venham o quê? Nos desanimar, fazer a gente pensar que nada vai fluir. O Senhor quer o melhor para mim e para ti, irmãos. E diz assim, num dos tópicos: o espírito, ou o homem interior, ou o coração, é a parte imaterial, fundamental na vida de Deus, e que se relaciona com Ele. E a essência do nosso ser é o espírito que nasce de novo, quando recebemos a Jesus. Irmãos, quando a gente recebemos a Jesus, irmãos, há quebras, irmãos, que a gente não consegue ver visualmente, mas uma quebra, irmão, de princípios demoníacos, de ação de demônios que tentaram acabar com nossas vidas de todas as maneiras. Mas quando a gente se converteu, viramos um novo ser, uma nova pessoa, Deus tem nos guiado e nos fortalecido. Mas muitas das vezes, quando você começa a olhar para a esquerda ou para a direita, e deixa de olhar para o caminho, para a verdade e para a vida, você pode ser destruído, mas não. Mas eu creio que vamos continuar firmes, vamos deixar o Espírito fluir sobre a nossa vida, e tudo vai dar certo, irmãos. Tudo vai dar certo. A alma também é imaterial, composto de sentimentos, vontades, emoções e razão. É por meio dela que entramos em contato com o mundo intelectual. A alma deve ser renovada pela meditação da palavra. Quer fortalecer o teu espírito, quer fortalecer a tua alma? Medita na palavra. Esteja essa comunhão com o Senhor. Como diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim, capítulo 1, versículo 8, certo? Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes meditai nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, porque farás prosperar o teu caminho e serás, o quê? Bem-sucedido. Aqui, né? Glória a Deus. Quando a gente medita na palavra, irmãos, quando a gente está conectado com o Senhor, através dessa palavra, há uma quebra, irmãos, no mundo espiritual, e você consegue avançar mais livremente no Senhor. E como ele diz, a tua vida começa a prosperar. As coisas que não andavam certo, começam a dar certo. E a gente começa a ser bem-sucedido no Senhor. As coisas que estavam tortas começam a ser colocado no canto certo. Mas para isso a gente tem que ter essa comunhão. A gente tem que ter esse amor com o Senhor, para que isso não seja quebrado. Como diz também que a parte do corpo, que eu falei, a primeira foi o espírito, a alma, agora vamos para a outra parte, o corpo, que é o homem exterior.
A parte material do homem é a casa do espírito humano e deve ser dominado por este. Irmãos, não deixe ser dominado por nenhuma ação de Satanás na tua vida. Você tem uma conexão com Deus agora. Antes você não tinha. Você não sabia nem para onde ir, irmãos. Andava todo torto, todo sujo, todo errado. Mas Deus te lavou, deu novas vestes. Hoje você é conduzido pelo Espírito. A gente vai ver essa parte lá em Gálatas 5. Em Gálatas 5 vai falar sobre uma briga, essa luta que tem. Só que essa parte é a parte do Espírito Santo. Que diz assim, em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito. Assim Paulo nos orientando, andai em espírito. E não haver de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, quando a gente está nesse caminho, há uma forte força que quer nos levar a retroceder, a voltar para trás. Mas no reino nesse reino espiritual, tem uma luta, tem uma batalha travada que a gente não consegue ver, mas está tendo, para que as nossas vontades, a vontade da carne, não seja concedida. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que se fortalecer no espírito. Alimente o espírito. Não dê brechas para Satanás destruir a tua vida e o teu ministério, que você possa avançar nesse propósito. Como diz em 1 Coríntios 6:17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, ou seja, é uma só conexão, é um só ser, com um só propósito, que possamos cada vez mais estar com essa comunhão com o Senhor. Porque a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso quê? Coração. É poderoso, irmãos, o que o Espírito faz em nossas vidas, a transformação. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que deixar o nosso coração aberto ao Senhor, para que Ele possa fazer o quê? Esse renovo, essa transformação. A gente não deve se opor àquilo que o Senhor tem nos chamado. A gente não pode ficar travado naquilo que o Senhor quer que a gente faça, quer que a gente avance. Deus é Espírito. Em João 4:23 ao 24 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Irmãos, havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos começaram a se desviar por outros caminhos, meio até que distorcer a palavra do Senhor. E os judeus eram o quê? Amaldiçoavam Samaria. Os samaritanos achavam que o lugar certo de adorar a Deus era dos montes. E os judeus não, não, o lugar de adorar o Senhor é em Jerusalém. Aí o Senhor Jesus quebra todo esse paradigma, toda essa adoração por local, por ambiente, por nação, não. Ele diz que em qualquer lugar você está livre para adorar Ele. Seja na sua casa, no trabalho, na rua, no banheiro, em qualquer lugar, irmãos. Importa que a gente adore ao nosso Deus. Importa que a gente esteja conectado com Ele. Ele se agrada, irmãos. Ele ama, irmãos. Ele fica
Irmãos, se tal o Espírito tem ciúme de nós, irmãos, que a palavra diz, que sempre está intercedendo por nós, mas há uma parte, irmãos, muito importante, que a gente não deve, que devemos tomar cuidado, de não deixarmos de congregar. Porque já existiam muitas pessoas que já estavam achando, depois que vieram o YouTube, as redes sociais, começaram a passar lives, e as pessoas começaram a dizer, não, agora eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais nada disso. Por quê? Porque eu posso assistir o culto em casa, tranquilo, eu posso ver na hora que eu quiser, eu adoro do jeito que eu quiser, porque é importante que Deus ama a todos, independente da situação. Não, irmãos. Primeiramente eu, para dizer sim ao Senhor, precisei de alguém da igreja levar o evangelho sobre a minha vida e ali eu dizer, sim, Senhor, hoje eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Só que tem vezes que eu fico achando tão estranho eu aceitar o Senhor, sendo que Ele nos aceitou primeiro, irmãos. Ele que nos aceitou. Ou seja, irmãos, as pessoas quando estão com esses maus pensamentos, querem desviar para os seus próprios caminhos e achar que está tudo ok. E a Bíblia fala sobre isso lá em Hebreus 10, 24 ao 25. Consideramos também uns aos outros, para que estimulemos o amor e as boas obras. Não deixe de congregar, como é de costume de alguns. Antes, fazer demonstrações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, ou seja, o dia do Senhor se aproxima, irmãos. A gente viu, irmãos, na pandemia, eu creio que foi o tempo que mais pessoas se desviaram das igrejas, mais pessoas deixaram de congregar, mais pessoas procuraram o outro caminho da minha família mesmo, irmãos. Há 10 anos atrás eu fui chamado pelo ente da minha família para conhecer mais de perto a Jesus Cristo. Eu não queria muito não, né? Não queria muito não, porque eu era bebarrão, só vivia nos bar bebendo, tomando a minha cervejinha, né, Valéria? Cervejinha, né? Cachaça. Chegava no final de semana, cheguei a beber até 18 litros de cachaça com algumas pessoas, ser totalmente sujo, cheio de pecado, adúltero, fazendo tudo o que não convinha. Aí esse casal nos convidou, tanto eu como minha esposa, mas eu fui primeiro. Eu digo que quero conhecer a Deus, mas toda vez que a pessoa me chama eu não queria. Mas dessa vez eu vou. E eu fui. Deus falou comigo tremendamente. Graças a Deus, me converti ao Senhor, estou no caminho dele, mas aconteceu algo. Aqueles que foram usados por Deus para poder... Aquele que foi usado por Deus para evangelizar sobre a minha vida, sobre a minha família, hoje em dia não quer mais saber de igreja. Hoje acha que não é mais importante congregar. Porque eu faço as minhas orações em casa. Porque eu tomo Santa Ceia em casa. Mas o interessante é que nesse meio do percurso, os filhos cresceram e precisaram de uma igreja para poder se batizar. Estranho, não? Irmãos, o lugar é este, um lugar de comunhão, um lugar de escape, um lugar onde a gente pode contar um com o outro. É aqui que a gente alimenta e fortalece um ao outro. É aqui onde recebemos, através do pastor, a conexão da união com o Senhor, um casamento. Aqui é onde a gente se batiza. Aqui é onde a gente lança as pessoas ao evangelismo para resgatar vidas. Em casa a gente não faz nada, irmão. Em casa, na pandemia mesmo, eu tentava ver os cultos, a minha menina era pequena, eu não conseguia assistir direito. Botava aqui a televisão, ficava assistindo um culto ali, porque estava tudo fechado. Pai, mãe, aí chegava gente batendo lá no portão de casa, e disse, meu Deus, desse jeito não dá não. Aqui não, a gente... Aqui nesse lugar, nós veio preparado para escutar a voz do Senhor, a palavra do Senhor, para que possa cada vez mais nos fortalecer nele. Tome cuidado.
O lugar de congregar é com os santos. É na casa do Senhor. Aqui todos nós juntos. Não procure esse pensamento de congregar na sua casa, porque é artimanha de Satanás para destruir a tua vida, teus filhos, a tua união com teu esposo, com tua esposa. É isso que ele quer, achar que tudo é normal. Agora eu posso fazer tudo só. Agora eu sou o Superman. Agora eu já conheci a palavra na igreja, não preciso mais dela. Não. A gente precisa, porque Jesus, toda vez, a gente vê na Bíblia, sempre Jesus estava no templo, aprendendo. Aí quando a gente cresce, conhece um pouquinho da palavra, a gente quer deixar de congregar. Não, irmãos, que possamos ficar ligados nessas coisas. E tem muitas pessoas influenciando as outras a dizer que não é importante congregar. É sim. É muito importante congregar, irmãos. Muito importante. Também, irmãos, vamos falar um pouco da ceia. Normalmente, uma vez por mês, celebramos a ceia do Senhor. Além de ser um mandamento do Senhor, Jesus também nos traz um grandioso ensinamento, estímulo à vida em comunhão. Como diz aqui em 1 Coríntios 11, 23 ao 29. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que coisa importante, né, irmãos? Porque de todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo, de sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Irmãos, é muito importante, irmãos, essa parte de cearmos, porque, primeiro, foi um mandamento de Jesus. Ele pediu que a gente se reunisse. A gente viu até que estava tendo um escândalo na igreja de Corinto. Por quê? Porque todos os dias eles estavam ceando, todos os dias. No começo eles estavam até fazendo direitinho ali, com reverência, mas no meu, por fim, virou bagunça, irmãos. Por isso que Paulo pega: ei, esperar um pelos outros. Aí ninguém estava mais esperando por ninguém, estava chegando comendo, estava bebendo. Irmão, quantas vezes eu posso ceiar? Quantas vezes você quiser, irmãos. Mas normalmente a gente faz na igreja uma vez por mês. Irmão, posso cear mais de uma vez? Pode. Você pode cear outras vezes. Mas a gente tem que discernir, irmãos. Porque o povo aqui estava em adultério, estava em pecado. E eles tinham consciência que realmente estava fazendo coisas que não convinham, e mesmo assim tomando por tomar, fazendo um mau juízo ao sangue, né? E a carne, como é dito aqui, que é representado pelo pão e pelo vinho, levando por brincadeira, por qualquer coisa. Comi aqui, já eu peco, com a consciência de pecado. E a gente tem que tomar esse cuidado. Reflete, pede perdão. Nunca deixe de tomar a ceia do Senhor, que é muito importante que todos participem. A gente vê naquele momento onde vai ter a ceia, Jesus, a palavra diz que Jesus já sabia quem era o seu traidor, mas mesmo assim não deixou de, não disse assim: Judas, tu não pode participar. Não, todos podem participar, mas tenha consciência, avance, porque o Senhor quer que a gente esteja, que todos nós estejamos com Ele. Na celebração da ceia, comungamos de dois elementos, como a gente diz: o pão, que representa o corpo de Cristo, que foi partido por todos nós,
e o cálice da nova aliança, que simboliza a conquista da nova vida e um novo acesso dos homens a Deus pelo sangue de Jesus. Nós conseguimos, irmãos, vencer. E hoje nós temos o livre acesso. Hoje nós temos essa comunhão. Irmãos, quem é que pode participar? Todos os irmãos que reconheceram a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Irmãos, a pessoa que é do mundo pode tomar. Eu nem sei se ela vai querer tomar, que ela não conhece, ela não entende. Mas nós não. Nós fomos orientados. Hoje nós sabemos qual é o propósito. Irmãos e crianças, pode tomar Santa Ceia? Irmãos, a Jesus relata em dois versículos aqui, em Mateus 19, 14, diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os aborreceis, de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E outro versículo em Mateus 18, 3, diz assim: naquela hora aproxima-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum não entrarei no reino dos céus. Ou seja, a gente não pode ter esse impedimento de, se uma criança participar, como acontece, aqui acontece, né, pastor? A criança participar dessa comunhão com o Senhor, que é um ser puro, irmãos. E o próprio Jesus pede que a gente seja igual às crianças. E a gente não pode impedir. De certa forma, a gente não pode impedir, mas continuar vivendo esse propósito. Porque não tem nada mais importante, irmão, de nos fortalecendo nele. Não vivendo mais as práticas antigas, mas vivendo meu pai, eu estou com saudade desse mundo, antes eu me alegrava, hoje eu não me alegro mais. Esqueça, irmãos. Procure a comunhão com o Senhor. Procure participar das atividades que acontecem nesse ministério. Esteja em comunhão com o teu irmão. Não deixe o mundo tomar posse daquilo que o Senhor já te deu. Se fortaleça nele. Esteja no Senhor, porque Ele quer fazer algo grandioso sobre a minha vida e a tua vida, irmãos. Porque o mundo está aí, irmãos, querendo tirar a gente do foco. O mundo está querendo colocar a gente em outra dimensão. Mas se já estamos aqui, é porque a gente quer que algo seja diferente. Que algo seja construído para o bom caminho. Sempre ore pelo seu irmão. Fortaleça ele no Senhor Jesus. Que a nossa comunhão não seja só aqui dentro da igreja, mas também lá fora. Chame, sabe quem, para ir na tua casa, comer uma picanhazinha, uma lasanha. Eu chamo o pastor, a Zilminha me chama também. Que eu inteiro com você. Se tiver perto, eu inteiro com você. Nós temos que ter essa união lá fora, irmãos. É bom demais. Estava até falando com o irmão Cardoso. Irmão, como é que a gente vai fazer aquelas pizzas de novo? Irmão, foi tão bom. Vamos marcar um dia aqui, pastor, para a gente possa fazer pizza aqui para todo mundo e todo mundo sair alegre. Nós precisamos desse contato, irmãos. Nós precisamos também se reunir, nós ir lá para Beira-Mar, ficar lá na praia reunidos e adorando ao Senhor. Nós precisamos ter mais esse tempo de comunhão, alugar um espaço, né, que a gente possa virar a noite em adoração ao Senhor, buscar mais essa intimidade, tanto com o Pai, como o seu próximo. Não é bom, irmãos, você estar ali compartilhando dos feitos, compartilhando daquilo que o Senhor tem proporcionado sobre as nossas vidas? Nós precisamos mais disso. Precisamos estar mais atentos a essas coisas, porque é bom para a nossa vida espiritual. É bom para os nossos filhos, porque os nossos filhos muitas das vezes ficam muito isolados ao mundo. Não, irmão, quando a gente deixa ir para o colégio, muitas das vezes tem mais influência do mundo do que o próprio Senhor intervindo por eles. Eu tive que tirar minha filha de um colégio porque não estava dando certo.
por conta de algumas atitudes lá dentro. Agora não, agora ela chega lá em casa lá, contando um versículo, orando ao Senhor, e as coisas melhoraram, irmãos. Nós temos que blindar nossos filhos. Nós temos que trazer o melhor para eles. Peça ao Senhor, Ele não diz peça. Me peça que eu quero te dar. Mas para isso, ore com fé, com convicção que Ele é capaz de fazer. Que Ele é convicção que Ele é capaz de te dar. Não fica só daquele jeito, quando você vê a matéria Fundamentos da Fé, irmãos, você começa a ser impactado. Porque até então eu pensei que eu sabia o que era a fé. E era longe de saber o que era a fé. Nós temos que ter a convicção que aquilo que não está visível aos nossos olhos, mas a gente pode materializar e aquilo pode acontecer. Nós temos que ter fé no Senhor e Ele vai te dar aquilo que você precisa. Mas Ele não prometeu, irmãos, ao povo, lá no deserto, tem algo para vocês, uma terra que manda leite e mel, uma terra próspera. O Senhor quer nos dar uma terra próspera, meu irmão. Ele não quer você padecendo necessidades, não. Ele quer que você tenha mais do que o suficiente, tanto para você e também que você possa dar para os seus irmãos. Creia nisso. Fique com expectativa do melhor do Senhor para a tua vida. A palavra nos diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Não existe mais ninguém mais rico do que o nosso Senhor, não. Jesus era tão rico, mas tão rico. Jesus era tão rico que ele tinha um caixa eletrônico dentro do mar. Dentro do mar. Ei, Pedro, vai lá no mar, lance a rede. O primeiro peixe que tiver lá vai ter algo, vai ter uma moeda, para você paga o meu tributo e paga o seu. Um caixa eletrônico, irmão, dentro do mar. Jesus, na hora que ele queria dinheiro, ele tinha. E assim também você irmãos. Tenha fé que a providência do Senhor vai chegar e vamos alcançar o melhor de Deus ainda nessa vida. Sempre declare, irmãos, e eu gosto de declarar. E eu vou declarar pela sua vida. Você vai ter o melhor de Deus nessa terra. Você vai dar o melhor para os seus filhos. Você vai ter condição de pagar uma faculdade. Seu filho vai ser um médico, um doutor, um juiz. Seus filhos. E você nasceu para vencer. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Show miséria. A miséria vem de Satanás, mas a prosperidade vem do Senhor. A escassez de Satanás, mas a abundância vem do Senhor. O sofrimento, a dor, vem de Satanás, mas a cura, a transformação, a libertação vem do Senhor. Agarre nessa palavra, avance nela, e aqui eu concluo essa parte do discipulado. Amém? Agradeço pela oportunidade, pastor, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmão Claudemir. Oh, queridos, vamos levantar, amém? Você vai aproveitar esse momento para se confraternizar. Vamos praticar o que a gente aprendeu hoje, porque foi realmente pago um alto preço por nós. Foi falado aqui, esse alto preço foi pago para que a gente pudesse hoje participar dessa comunhão com o Senhor. Então você pode dar a mão para o seu irmão que está do seu lado e cantar juntamente com ele nessa noite. Amém?
meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, a sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, oh Senhor, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia, Pai, obrigada. Obrigada porque o que nos une é o Teu Espírito. O que nos une é o poderoso sangue de Jesus. Obrigada, Pai, pelo preço que foi pago para sermos participantes. E nós não deixaremos, Pai, nada nos impedir de avançar nesse propósito que foi pago, que foi comprado com um preço muito alto. Em nome de Jesus. Queridos, antes de nós encerrarmos nessa noite, tem mais uma coisa que nós iremos fazer, amém? Hoje é aniversário da Ana Alice, que é irmã da Daiane, né, que está aqui conosco essa noite. Nós vamos orar pela vida dela, amém? Vem aqui, Ana Alice. Glória a Deus, mulher poderosa. Oh, Deus, Deus é bom, amém, queridos? As irmãs da irmã Daiane, elas estão aqui conosco, fazendo discipulado, que elas têm sede de aprender mais de Deus. E nós cremos que essa sede vai ser saciada. E que nós cremos num avanço na sua vida, para você se aprofundar mais naquilo que Deus tem para você. Porque Deus, Ele te chamou. Ele não só te criou, mas Ele te chamou para uma boa obra. Não é segundo as suas forças. É segundo a capacidade dele em você. Ele só quer que você confie nele. E esse novo ciclo que está começando hoje é um ciclo de avanço nesse sobrenatural de Deus para a sua vida. Viu?
Ele fala, não tenha medo. É Ele quem chamou. É Ele quem capacita. Ele vai estar contigo em cada passo, em cada dificuldade. Porque vão ser muitas. O Senhor, Ele não nos engana, Ele nos fala o que é que vai acontecer. Mas Ele fala isso para nos preparar, não nos desanimar. Ele fala, você é mais que vencedor. Eu estou com você, é eu que luto suas batalhas. Amém? Pai, obrigado pela vida da Ana Alice, Pai. Uma mulher poderosa em Ti, Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua unção, a capacitando cada vez mais para fazer exatamente aquilo que o Senhor a chamou para fazer. Há um sonho no seu coração, Pai. Há uma chama viva por Ti, Deus. Que esse coração queime mais por Ti. Nada vai calar a sua voz. Nada vai a impedir de avançar. Esse conhecimento, essa sede do Senhor sendo saciada. Quanto mais fundo ela for, mais fundo ela querendo ir. E o Senhor vai fazê-la voar com asas como a da águia, levando ela mais alto e renovando as suas forças em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Vão para seus lares, cumprimente seu irmão e seja edificado pela prática dessa palavra. E nos vemos aqui quinta-feira.